Bom dia, Labriola, bom dia, galera que está assistindo a gente aqui. Vamos embora começar a semana com tudo aqui, falando sobre esse tema super importante, né? Cada vez mais, quando a gente fala aí de transformações, fala de agilidade, tem que falar de adaptabilidade, né? Vamos embora. Excelente, excelente. Fala aí, Labriola, bom dia, cara. Bom dia, pessoal, tudo bem? Vamos falar sobre esse tema hoje de adaptabilidade, que talvez seja um tema tão importante, tão batido no dia a dia, mas aí, como é que a gente faz, como é que a gente fala sobre isso, como é que a gente compartilha sobre isso, né? Então vamos bater um papo sobre isso aí hoje e contar um pouquinho da experiência da adaptabilidade dentro da jornada colaborativa. Excelente, excelente. Dentro da jornada que pode ser adaptada na tua empresa, aqui no Insta, aqui que você está no LinkedIn. Interessante, né, pessoal? Só para resgatar aqui, talvez tenha gente nova aqui chegando hoje na nossa live, a gente escreveu um livro, né, com a história da jornada colaborativa e eu escolhi uma pessoa com cada atitude que me saltou os olhos no dia a dia, né, na interação, seja nos livros, seja nos eventos. E a gente tem muitos amigos, né, muitas amigas na jornada colaborativa. E o Labriola, ele chegou aí, como eu sempre falo com o Júnior, né, chegou chegando, né, Júnior? E interessante que o Labriola, ele chegou de coautor, organizador e acabou virando líder de evento, de sala e líder do livro Experiência do Cliente. E uma das características que eu enxerguei no Labriola é justamente essa adaptabilidade. E aí vinha até outra homenagem, Homem de Ferro. Esse cara é adaptável pra caramba. Ele vai adaptando lá as coisas que ele fez lá nos filmes, na Labriola. Então, eu queria que você colocasse aqui para os nossos ouvintes, que são, em sua maioria, pessoas que trabalham em empresas, tanto líderes quanto pessoas colaborativas, né? Que cada vez mais a gente precisa que as pessoas joguem junto. Queria que você colocasse isso. A gente teve... estamos tendo ainda, né, essa dificuldade nas empresas aí com a adaptabilidade, na própria jornada, né, a gente teve muita dificuldade em terminar alguns livros, a gente teve pessoas incríveis que tiveram dificuldade com o tempo, tiveram mudanças nas suas empresas e não conseguiram continuar algumas coisas, e a gente teve que se adaptar, né, a gente se adaptou com o evento de físico para presencial, e em alguns livros a gente teve também que se adaptar. Eu queria que você colocasse, Labriola, para começar aqui abrir os trabalhos, qual a importância, na sua visão, para as pessoas abraçar essa atitude, né, que é a adaptabilidade. Depois o Júnior aí faz uma pergunta para você. Vai lá, meu amigo. Não, legal. A primeira adaptabilidade é para saber onde a gente olha aqui, né? Se é LinkedIn ou se é Instagram, né? Mas se vira nos 30, né? Eu gosto muito de dizer que, assim, eu gosto de colocar alguns balizadores, eu sou muito pragmático, né? Porque eu falo, assim, problemas todo mundo tem, né? Todo mundo tem família, todo mundo tem, às vezes, dependendo da situação de vida, filho, esposa, mãe, e os nossos dias também são iguais. O meu, o seu, todo mundo tem 24 horas. E o que você faz nessas 24 horas? Como é que você lida com os problemas? Então, eu gosto muito de fazer essa abordagem, porque você tem que se adaptar ao que surge, né? E quantas vezes, inclusive, na nossa empresa, às vezes as pessoas falam assim, pô, pessoal, vamos lá, vamos ligar a câmera. Às vezes o chefe fala, o gestor fala, e ninguém liga a câmera. Estou falando um exemplo do dia que a gente está na pandemia, mas se a gente fosse fazer também outra pergunta, eu não gosto de falar principal, mas se a gente fosse fazer uma rodinha com amigos, me fala 3 características marcantes da agilidade. Certamente a adaptabilidade estaria uma das características de todo mundo, porque talvez seja uma característica muito marcante. E eu vou contar daqui a pouco a história, não sei se é agora ou daqui a pouco, né? Que o Muniz me convidou para escrever um capítulo no livro da jornada, sobre história da jornada, que falava sobre adaptabilidade. E a primeira coisa que a gente faz na hora é bacana, né? Aí depois vem aquela assim, caraca, por que adaptabilidade? Eu não sou um agilista por formação e talvez nunca seja. Aí daqui a pouco eu vou contar essa história. Mas assim, eu queria falar para vocês que a adaptabilidade é uma coisa que a gente precisa ter para tudo. Porque o que a gente faz no nosso trabalho voluntário, o que a gente faz aqui na jornada, vai ser a mesma adaptabilidade que você vai fazer na sua empresa. E isso é muito importante. Cada vez mais a gente está seguindo uma linha sem volta de adaptabilidade. Porque as empresas estão demandando isso, o mercado está pedindo isso. A gente não tem mais tempo hoje para fazer aqueles planejamentos, vamos fazer PMBOK raiz, fazer aquele cronograma. Algumas áreas isso ainda existe, porque é característica preditiva das áreas, mas outras a gente não existe. E isso é a maioria do mercado hoje está avançando, e a gente precisa avançar nisso. Então essa era a mensagem que eu queria passar, sejam adaptáveis, porque isso é um caminho sem volta hoje. Excelente, excelente. Muito bem, cara. Isso aí a gente pode ensinar aos nossos filhos, né? Porque aquele plano perfeito que os nossos avós, nossos pais nos ensinaram, caiu por terra. E aí, Júnior, vai que é tua, meu amigo?
É bacana falar sobre isso, né? A gente, sábado eu estava dando, né, uma formação aí de gestão ágil de processos, né? E é engraçado porque quando a gente fala de processo BPM, né, a gente tem muito essa visão de uma coisa rígida, né? De seguir aquele padrão, aquela coisa burocrática. E a gente vê que essa questão do mindset, né, adaptável, ele é cada vez mais necessário, né? Como a gente começou comentando aqui, porque se a gente está falando que tudo muda o tempo todo, não tem como mais a gente querer prever ou querer planejar, né, com muita antecedência. E aí o Labriola falou da questão da agilidade. Na verdade, quando a gente fala sobre ágil, está na essência, né, da agilidade e adaptação. Até porque quando eles foram escrever lá, publicar o Manifesto Ágil, a primeira palavra que eles escolheram para colocar no manifesto era manifesto adaptável. Então assim, o nascimento da agilidade, ele vem de adaptabilidade. Então não tem como a gente dissociar uma coisa da outra, e principalmente, e aí por isso que a agilidade ela acabou ganhando cada vez mais espaço no mercado e vem ganhando cada vez mais, justamente pelo fato de que a gente vive num cenário que requer essa capacidade de adaptação. Então, eu acho que isso é primordial, né, Labriola? Acho que é a gente conseguir, independente daquilo que a gente se programou, daquilo que a gente planejou, daquilo que a gente previu, a gente ter essa característica para que a gente possa jogar nas 11, para que a gente consiga se adaptar, ter essa flexibilidade. E para isso, né, uma coisa que o Labriola já participou de workshop também comigo, né, uma coisa que eu sempre falo, né, e que eu venho fomentando já há muito tempo, eu entendo que para você conseguir ser adaptável, você não pode possuir somente uma ferramenta, né? Se você só possuir martelo, tu vai pensar que tudo é prego e vai dar marretada em tudo. Então, é importante demais, né, Labriola, que você conheça diversas ferramentas, que você tenha conhecimento de diversas práticas, de diversas abordagens, para que você consiga exercer essa adaptabilidade na prática, né? Não, sem dúvida, porque essas ferramentas hoje, você não vai usar todas, mas quando você chegar àquele momento que você tem aquele contexto que você precisa, você consegue tirar aquilo que funciona para o seu contexto, que você consegue ter a solução certa para o contexto certo. Porque, que nem o Júnior falou, né? Se a gente só tiver martelo, tudo vira prego. Ou se a gente só tiver prego, a gente só tem martelo. Então, a solução certa no contexto errado é a solução errada. E eu vejo muito hoje nas empresas, vocês até deem a opinião de vocês também, a gente querendo pegar um case de sucesso. Cara, isso aqui, método Disney de encantar cliente, vamos aplicar aqui na nossa empresa. Cara, não funciona. Primeiro, a cultura organizacional não é igual, as pessoas não são iguais, o contexto é totalmente diferente, então assim, não funciona. Eu peguei um exemplo bobo de Disney, eu poderia falar diversos outros, né? Muitas vezes a gente fala de transformação digital, por exemplo, e as pessoas perguntam, isso acontece, né? Podemos usar o Trello? E, assim, muito mais do que a questão de ferramentas, né, que são importantes, você precisa ter no seu cinto, digamos assim, aquele cinto do Batman que tem de utilidade, você precisa ter as ferramentas ali predispostas, mas você precisa ter muita questão de atitude, né, e a atitude está diretamente ligada com a questão da adaptabilidade, você precisa ser o que é adaptável. Então, eu acho que essa é a grande sacada, complementando até o que o Júnior falou, você precisa ter bem definidas essas questões de ferramentas, você não pode ter dúvida de ferramentas, de conceitos, e junto com isso você tem que ter o quê? Atitude. Porque aí você consegue ter seu alicerce completo para você conseguir contribuir e, de fato, entregar valor. Porque senão você fica muito consultor de boas ideias, né? Não, você usa ali o Canva, você usa aquilo, você faz aquilo, você usa aquilo, tem isso, tem aquilo, tá, mas você está rodando o quê? Você está entregando o quê? Então, essa questão de atitude é muito importante para você conseguir entregar, de fato, valor, além de você ficar literalmente, consultor de boas ideias, né? Excelente, muito bom. Então, assim, ficou claro, resumir aqui para a nossa audiência, que chegou agora, alguns aqui no Instagram, alguns no LinkedIn e YouTube, chegaram em seguida. A gente está falando aqui, pessoal, de adaptabilidade. Então, ficou claro na fala do Labriola e na fala do Júnior que essa é uma habilidade fundamental. Se a gente está dizendo que os profissionais, né, que criam a cultura da empresa, a gente tem que, enquanto profissionais, temos que praticar essa habilidade. E aí, Labriola, eu queria que você pensasse aqui, respondesse para o nosso público, na sua visão, né, eu lembro aí, você vê, a gente nem se conhecia, se bobear aí um ano atrás, e na jornada a gente se adapta de acordo com também as entregas das pessoas, né? Então, é sempre assim, é meio que hierarquia, né? Hierarquia não chega a ser hierarquia, mas é uma conquista de espaço, vamos dizer assim, melhor falando, acho que a palavra é essa.
Então, a pessoa chega como coautora, aprendiz, né? Aí ela aprende a escrever um capítulo. Aí, se ela vai bem, ela é promovida, digamos assim, né? A organizadora do livro. Se ela vai bem, ela vira líder do livro. E a gente tem hoje o papel de head, né? De assuntos da jornada. Então, o Júnior, ele, ao mesmo tempo, né? Ele trilhou todas as etapas, né? Fez um capítulo incrível no segundo livro, virou organizador de vários livros, é líder de vários livros e é head hoje da área de agilidade da jornada. No seu caso, você começou como coautor, se adaptou rapidamente, virou organizador de livro e rapidamente se adaptou e virou líder, né? Eu queria que você colocasse, na sua opinião, quais dicas que você daria para aquela pessoa que está aqui no Instagram, está aqui no LinkedIn, no YouTube nos assistindo. Quem quiser também fazer uma pergunta aí, pessoal, para o Labriola e para o Júnior, fiquem à vontade. Eu queria que você colocasse o seguinte, se você eu sei que tem um programa muito legal de mentoria também do PMI, né? Que você ajuda muitas pessoas e tal. Imagina aquela pessoa que trabalha num time ágil, ou trabalha num time Lean, que também tem um pouco disso, ou trabalha em departamento mesmo, não tem problema, mas é uma pessoa que quer se desafiar e quer se tornar mais adaptável, né? E quer fazer um trabalho melhor. Então, eu queria que você desse a visão do time, né? Como você daria dicas para essa pessoa, né? Desenvolver essa habilidade, essa atitude que você falou muito bem. Começa com conhecimento, né? Conhecimento, habilidade e atitude. E depois eu queria fazer um resumo do que tu falou e passar para o Júnior. Eu queria que o Júnior falasse no papel da liderança, né? Porque a liderança dá autônomo. Mas eu queria primeiro que você desse uma ajuda aí para quem está nos assistindo. Como essa pessoa hoje, começando uma segunda-feira, talvez está meio desanimada no seu trabalho, está meio para baixo. Como é que ela pode se adaptar hoje, né? Quais passos aí que você poderia passar para essa galera? Vai lá, meu amigo. Legal. Acho que essa pergunta é muito importante, porque assim, acho que a primeira coisa é fazer. Esse negócio de ficar, não, porque lendo livro, esperando o momento certo para você estar 100% pronto, isso não existe, né? Então, assim, é aquele negócio, né? Você se prepara antes de ser pai? Não se prepara, você só se prepara quando você vira pai. Então, assim, você se prepara, às vezes, para um cargo de gerente, antes de você ser gerente? Não, então, gente, é fazer, né? E o que eu falo? A primeira coisa que você tem que querer é ser ajudado, é estar afim. Então, eu falo isso muito para as pessoas, cara, você tá afim? Tô. Então, cara, tá afim mesmo? Tô. Então, vambora. Então, assim, façam acontecer, né? Evitem ficar teorizando muito as coisas, né? E o mercado, né, prefere pessoas que simplifiquem e façam acontecer. Tem aquela frase clássica, né? O mal feito é melhor do que o não feito, né? Então, às vezes você precisa fazer até para você se desenvolver. E você vai se adaptar, peça ajuda, seja humilde, né? Então, eu acho que as pessoas, quando começam a ter essa atitude, construir isso resolve. E eu falo por mim, quantas vezes eu peguei o telefone, liguei para o Muniz, tô com essa dúvida aqui, me ajuda aqui. Júnior, você que já fez isso mais do que eu, me ajuda aqui. E, assim, e não tem problema nenhum, gente. Essa é a proposta, inclusive, da jornada. É jornada colaborativa. Né? De vez em quando eu até brinco com as pessoas, gente, não é jornada expositiva. Porque o resultado que a gente está vendo aqui, é importante a gente falar isso, isso aqui é a nossa sala de troféus. Né? Mas antes de chegar nessa sala de troféus aqui, cara, teve muito suor, teve muita transpiração, muita coisa aconteceu, tem todo um legado. Né? E o que sai para fora, muitas vezes, é uma pontinha do iceberg, que, de novo, é a nossa sala de troféus. Então, façam acontecer, metam a mão na massa, estejam também abertos, peito aberto, coração aberto, para ouvir feedbacks, porque as pessoas vão te ajudar. Se você quer ser ajudado, você está correndo atrás, pode ter certeza, as pessoas vão te ajudar, mas seja humilde, isso também é importante. Não, legal. Labriola, vocês me ouvem bem ou não? Te ouve bem. Tá, não é porque deu uma caída aqui na minha internet. Legal o que você falou aí, cara, eu acho interessante o seguinte, né, a questão do feedback, e aí vamos falar de feedback de forma geral, né, tanto o feedback quando a gente fala do time, que a gente consiga promover essa... O áudio tá dando picotada para mim, Júnior, para você também, mas... Tá bem ruim, Júnior, tá picotando, não tá dando para ouvir nem no Face, ou nem no Insta, e se quiser dar um refresh aí, enquanto tu dá um refresh aí, deixa eu brincar aqui com o Labriola, Júnior, aí de repente você dá um refresh, você volta fácil aí. Ele falou da sala de troféus, né, meu amigo meu que fala muito, eu uso esse termo, realmente, né, trazendo analogia para o futebol, né, cara, a gente vê os troféus, né? Sei lá, pô, tu me fez uma pegadinha agora, hein? Vai lá no clube, né? Só a parte boa. Aqui atrás de mim tem os 10 livros que a gente lançou. Aqui, gente, meu Deus do céu, tem muita adaptabilidade, tem lágrima, tem até perda de amigos aqui, as pessoas às vezes, né?
no público assim é lindo, mas a gente sabe, né, às vezes que tem problemas no dia a dia. E aí a gente tem que se adaptar mesmo, é aprender. E outra coisa, né, a gente ter errado no passado, não tem problema, a gente aprende e melhora para frente, se adapta. Aí, Júnior, acho que você voltou já, cara. Quer fazer a pergunta? Estão me ouvindo agora? Me ouvem bem? Acho que agora melhorou. A princípio, sim, vai lá. Tá. Minha internet não está muito boa mesmo, não. Mas o que eu ia falar é assim, a questão do feedback, né? A importância do feedback. Quando a gente fala do feedback dentro do time, né? É algo que a gente tem que promover em termos de cultura. Eu não acredito no feedback como um programa, né, rígido ali, onde você tem que estabelecer, que tem aquela cadência que é obrigatória seguir para que isso dê algum resultado. Isso até pode ser feito inicialmente como uma forma de fomentar, mas tem que ser trabalhada a questão da cultura do feedback, onde todos possam falar, dar suas contribuições, suas ideias. E aí eu acho que o feedback ele é essencial para que a gente consiga se adaptar, para que a gente consiga realmente entender quais são os pontos onde a gente pode melhorar e onde a gente vai trabalhar ali para frente para que a gente consiga realizar nosso trabalho de uma forma melhor, seja individualmente, seja coletivamente. E entra um ponto que eu acho que é super importante, você falou da liderança, que é o líder promover esse ambiente. Né? Eu acho que se o líder não conseguir promover essa segurança para que a gente consiga falar, para que as pessoas possam se expor, é a questão lá do ambiente de confiança, de segurança psicológica. Se a gente não conseguir estabelecer isso e garantir que as pessoas possam se expor, possam dar suas ideias, possam falar, cara, de fato, a gente não vai ter esse ambiente de segurança que a gente necessita e não vai conseguir extrair esse feedback. E aí o outro ponto que é importante é a gente também conseguir recolher, né, obter esse feedback do usuário, né, do nosso cliente final, para que a gente consiga adaptar continuamente aquilo que a gente está desenvolvendo. Então, muitas das vezes as empresas elas não têm essa abertura, né? Tem medo de ouvir o cliente, tem medo de dar a voz ao cliente, né? E aí elas ficam muito presas, muito restritas àquilo que elas acreditam, ou aquilo que elas pegam de uma forma muito superficial. Então, também dar esse poder ao cliente, para que o cliente, e aí é a questão do customer centricity, né, Gabriel? Você que é o cara aí do Customer Experience, enfim, realmente trazer o cliente para o centro do jogo e você trabalhar em cima daquilo que realmente o cliente necessita, para que você consiga atender as suas necessidades. Então, o processo do feedback, ele é essencial para que a gente consiga se adaptar, para que a gente consiga melhorar. Porque se a gente não conseguir colocar isso, né, no nosso dia a dia, na nossa prática, na nossa veia ali, e se valer disso para que a gente consiga melhorar, a gente não vai sair do lugar. E aí eu queria voltar, Lariola, um ponto interessante que você falou e você deixou uma brecha, mas aí acabou depois o Muniz entrando no outro assunto, que é a questão do contexto. Né? Eu acho que essa questão do entendimento de contexto, a gente até já fez um webinar juntos também falando sobre isso, sobre o uso do Cynefin, por exemplo, que é um framework para tomada de decisão. Eu acho que conhecer o contexto e entender o que de fato naquele contexto faz sentido, né, é que vai fazer a grande diferença. Por quê? Porque se a gente quiser implementar algo goela abaixo, né, ou by the book, cara, nunca vai funcionar. Eu tenho essa premissa, né, e acho que o contexto ele é essencial para que você consiga realmente implementar aquilo que faz sentido para ali, para aquele local, porque cada equipe, cada empresa, né, cada projeto, ele vai ser uma realidade diferente. Então, não tem como a gente querer também se valer ou utilizar algum método ou framework sem a gente conseguir compreender esse contexto. Eu acho que o Cynefin ajuda muito nesse sentido, né, Gabriel? Perfeito. Eu sou muito fã do Cynefin, então já sou super suspeito para falar. Mas, assim, eu vou contar histórias, eu gosto de contar histórias. Quando você muda de empresa, assim, você não desaprende um Safe, um PMBOK, um Kanban, você consegue despetar daqui e espetar ali. Você não tem muito disso. Mas o contexto não. Você não consegue desespetar o contexto e espetar o contexto ali. E isso em qualquer mudança de trabalho que você tenha. Eu lembro quando eu entrei na jornada, por exemplo, também, eu falei assim, cara, como é que é o contexto desse negócio aqui? Como é que funciona esse troço colaborativo assim? Pô, como é que... Porque isso é difícil de acontecer. Quantas comunidades vocês conhecem que são assim, né? Isso é uma coisa muito difícil. Isso é uma coisa muito interessante da jornada. Quando eu entrei também no PMI, eu falei assim, cara, qual é o contexto daqui? Até onde vai, por exemplo, as minhas fronteiras? E uma coisa que também o Júnior falou que eu gosto muito, cara, assim, é literalmente ouvir as pessoas.
E eu não falo isso para boca para fora, não, cara. Eu sempre vejo feedback. Uma das coisas que eu gosto, acredito muito, é pequenas melhorias contínuas. Cara, você rodou uma vez, traz as pessoas para perto, faz uma pesquisa de satisfação, um bate-papo informal, um cafezinho, seja. O menos importante é o nome, mas colhe o feedback das pessoas. E depois que você ouça isso, ouça com o coração sempre aberto, sempre fala isso para as pessoas, cara, e tente implementar alguma coisa que elas falou. Cara, essa cebola tá muito grande, cara, descasca ela, não precisa ser aquilo tão grande. E vai um pouquinho de cada vez. E isso a gente faz muito. Eu faço muito quando eu estou na função ali no trabalho voluntário de liderança. E eu acho que isso é muito importante, porque você acaba fazendo o quê? Você motiva todo mundo, porque você tem pequenas melhorias, você delega essas melhorias para pessoas. Quando eu falo delego, não é delargar, ó, toma aí que isso aí é teu e se vira. Não, vamos junto lá fazendo. Eu sempre gosto de brincar, cara, as pessoas que trabalham lá comigo, ou aqui na jornada também, cara, eles vão para a guerra. Então, assim, não tem esse negocinho de vamos, ó, comando e controle, você vai fazer isso, vai fazer aquilo, tá anotado aqui, a gente cobra aqui tal dia, ó, tem que fazer isso aí, semana que vem tem reunião e me fala como é que foi. Cara, precisar de ajuda, quer fazer junto, eu vou com você. Mas isso aqui é seu, você vai pra uma guerra, pega o seu fuzil, bota nas costas, mira e atira. E às vezes, quando eu falo do atirar, no sentido bem das coisas, é para acertar o alvo. E se você não atirar, você não acerta o alvo. Primeira vez você vai tacar fora daquela bolinha de acerto, a segunda vez você começa a acertar, e depois você vai indo mais para vez para o centro. Por quê? Porque naturalmente é assim, eu, você, qualquer pessoa, a gente tem que treinar, aí vem de novo aquele discurso que eu falei assim, cara, façam, metam a mão na massa, porque isso é o mais importante, né? Não fiquem teorizando demais, pô, lendo livro, esperando esse momento. Eu faço comigo, de vez em quando eu tenho minhas dores também, eu quero dar aula, às vezes eu falo assim, cara, tô pronto, não tô pronto, vou, não vou, e são as dúvidas existenciais que a gente tem. Isso é normal, isso faz parte do jogo. Mas vão, cara, metam a mão, botem a cara, e eu falo sempre, não tenham medo, vamos dizer assim, de quando vocês forem fazer alguma coisa, de deixar o nome como marcar de opção para quem toma decisão. Qualquer gestor, quando vê vocês fazendo alguma coisa que seja interessante, seja válida, tá se expondo, tá correndo riscos controlados, vamos dizer assim, cara, isso é bom para todo mundo. Porque aquele cara, quando tiver um desafio, fala assim, pô, aquele cara ele tá engajado, ele tá com brilho nos olhos. Aí, naturalmente, a pessoa procura ele para conversar. Isso é normal. Então, esse é o recado que eu queria dar para vocês. Eu acho que isso é muito interessante e já devolvo para vocês de novo. Excelente, o Labriola. Deixa eu só fazer um comentário rapidinho aqui. Tá, fala aí, Júnior, rapidão. Não, tem uma pergunta aqui, mas fala aí antes de eu fazer a pergunta, vai lá. Tem uma pergunta minha aqui, mas vai lá sua primeiro, depois eu vou no meu LinkedIn aqui. Você tem conselho para gestor com time que tem dificuldade para se comunicar? Fala aí, Labriola. Se o gestor tem dificuldade ou se o time tem dificuldade, mas eu vou dar um exemplo nos dois casos, né? Quando é o time, né? O time tem time. Eu entendi que é o time também, mas eu não tive a certeza, né? Cara, quando o time tem dificuldade, o que eu faço é muito assim, trazer reuniões, dar muita visão, ó, essa visão é essa. E às vezes você deixar as pessoas, digamos assim, contribuírem com ideias. Por quê? Quando as pessoas normalmente se contribuem com ideias, normalmente elas se sentem mais engajadas com aquilo. Por quê? Porque elas deram a ideia. Aí eu vou pegar outro exemplo. Imagina que você vai para a reunião, ó, a visão é essa, você faz aquilo, você faz aquilo, você faz aquilo. É totalmente diferente. Por quê? Porque o outro, as pessoas construíram juntos. E normalmente as pessoas ficam mais engajadas. Isso normalmente resolve tudo? Não. Mas é um bom start para fazer isso. E eu sempre brinco que tem, digamos assim, o efeito manada. O que é isso? Depois que você conseguiu a primeira vez, digamos assim, criar o modus operandi da coisa, em via de regra, depois as coisas seguem um caminho, um trilho. Então, se você consegue começar construindo, digamos assim, uma trilha, um ambiente de colaboração, de construção junto, normalmente as próximas, elas já funcionam nesse ritmo. Então, acho que é uma coisa que pode ajudar aí as dificuldades que vocês estão tendo. Muito bom. E, inclusive, Labriola, eu acho que essa pergunta que você respondeu aí, que o Júnior trouxe, é muito importante. O time tem que fazer a parte dele. Às vezes, né, tá acontecendo do líder ter dificuldade e tal. Às vezes o líder não conhece o potencial da equipe, né? Contigo aconteceu isso, eu não te conhecia. A gente teve uma interação, eu vi que você podia ir além do que você estava entregando, né, como autor. A gente precisou também de alguém para organizar o livro, e você naturalmente foi assumindo. Eu acho que é isso, adaptação é isso, né, pessoal? É aquela coisa do que a gente fala MVP, mínimo produto viável. A gente pode fazer isso na nossa carreira. A gente não consegue dar um salto muito grande, senão a gente vai se arrebentar, né? Aí vai se quebrar. Vai fazendo passo a passo. Eu queria trazer aqui uma pergunta rápida do LinkedIn.
Ó, eu tô com o Iron Man aqui, viu, Júnior? Aí, vou te botar aí ciúme. O Iron Man tá comigo. O Isla, nosso amigo Mandarino tá aqui comigo Mandarino. e ele me deu a dica aqui, é troféus. Obrigado, Mandarino. Valeu. Mas tem uma questão aqui do Sidney, a gente já tá na reta final, passa muito rápido, né? Tem uma questão aqui do Sidney Pereira no meu LinkedIn. E aí, pessoal, quem tá aqui no Instagram ou no LinkedIn, eu falei do Mandarino, ele teve na semana passada falando de vitalidade, né? Que o time tem que ter aquela energia também. Se vocês quiserem assistir, já estamos na 3ª semana, os episódios passados, você pode procurar no LinkedIn do Júnior, no meu LinkedIn, ou no meu Insta, tá bom? Estão todos os vídeos lá, sempre meia horinha com pessoas incríveis. Mas eu queria colocar do Sidney, já que estamos na reta final aqui, ele colocou assim, ó, já ouviu certa vez uma empresa que trabalhava que o sistema não podia ficar fora do ar, porque tinha Google e Netflix não ficava, né? E aí, como é que faz para entender o contexto? Foi o que o Júnior falou. Mas aí, o Sidney, olha que interessante, né? Eu trabalho com DevOps, SRE, a gente fala muito nessa questão da estabilidade, da confiabilidade mais do que estabilidade. E aí, até o Google, até a Netflix, até a Amazon cai também. E às vezes as pessoas colocam isso, né? Não, lá não cai, só que cai menos. Só que lá, às vezes, o contexto importante, a adaptabilidade faz parte do contexto, né? A gente tem que avaliar o nosso negócio, né? Às vezes, o teu negócio da empresa não requer essa confiabilidade toda lá de fora, né? Ou até aqui do Magazine Luiza, por exemplo. Mas, a cada zerinho depois fica caro, né? Então, eu acho que vale falar isso. Às vezes, as pessoas se iludem. Não, no Google não cai. Cai sim, de vez em quando cai. E quando cai, para o mundo, né? Oi? Você sabe que uma dor que é muito comum, né, é quando a gente está com o pessoal de TI e fala assim, cara, mas essa tecnologia aqui, essa versão desse sistema aqui é muito melhor para código, para deploy, enfim, para o que seja, né? E muitas vezes a gente fala assim, gente, nós não somos uma empresa de tecnologia, nós não somos uma empresa de estado-da-arte de tecnologia. Isso aqui é uma dor de quem? É uma dor da companhia? Você está com uma coisa que não é nota 10, mas que é nota 8 e funciona, cara, isso não é uma dor da empresa, a gente não vai conseguir vender essa ideia. Então, assim, cara, é isso que a gente tem para hoje, esse é o nosso melhor possível. E às vezes tem gente que não consegue entender isso. E às vezes leva pro lado pessoal e fica chateado, né? Pô, o cara me deu um bloco. Não é um bloco, é o contexto da empresa. Porque acontece muito, né, que acontece, cara, eu quero ter isso aqui é o melhor, tá todo mundo usando. Cara, quem é todo mundo? Isso é e mesmo se fosse todo mundo, isso é um problema na nossa empresa? Provavelmente não. Então, eu acho que conecta muito com o que você falou, que, pô, o Google não cai. Pô, o Google caiu recentemente, né? E foi até um dia que todo mundo comentou, caraca, o Google caiu. Gente, o Google são feitos de pessoas, que nem a gente. Então, isso acontece muito. Muito bom. Ó, apareceu a Carol Lucena aí, ó. Labriola. Bota de novo aí, ô Júnior. Olha, a Carol, ela já esteve aqui semana passada, né? Líder fantástico. E é legal também, eu acabei não falando, né? A sua atuação como head de marketing da jornada no evento de março, que foi incrível, né? A Carol ajudou pra caramba aí, teve um time incrível. Então, na reta final aqui, eu queria passar aí, Júnior, você fizesse umas considerações finais sobre essa questão da adaptabilidade aí, meu amigo. Depois eu passo para o Labriola. Não, muito bom. Bom, a gente, acho que ficou claro aqui, né, depois do papo todo, que a adaptabilidade é um artigo mais que imprescindível nos dias atuais. Eu acho que todo líder ele tem que ter essa capacidade de promover isso no seu time e estar predisposto ali a mudar, a se adaptar a essas transformações do mercado, do cenário, dentro da própria organização, porque, né, a gente está falando de pessoas, a gente está falando de contextos que mudam, a gente está falando de um mundo que muda o tempo todo e que não dá para a gente querer ficar preso, né, apegado ali à velha forma de se fazer as coisas ou a um único jeito, né, de se fazer. Então, acho que ter essa visão mais ampla e entender que a adaptabilidade é vida, né, que faz toda a diferença para o nosso dia a dia, isso é essencial. Excelente, muito bom, muito bom. Vai lá, Labriola, você encerra aí, cara, agora. Eu quase falei assim, adaptabilidade é pop, adaptabilidade é... Mas assim, gente, brincadeira à parte, assim, adaptabilidade é muito uma questão de mentalidade, né? E eu falo muito questão de atitude. Então, e como atitude, é como se a gente levantasse a mão assim, cara, quem quer mudança na empresa? Muita gente provavelmente levantaria a mão, eu quero melhoria, assim. A gente fizesse a mesma pergunta, quem quer mudar? E assim, a mudança é uma transformação, a transformação é de dentro para fora.
Então, são atitudes. Então, se você quer, de fato, ser adaptável, você quer ter adaptabilidade, você quer conseguir performar em diferentes ambientes, abraçando a incerteza, não tem outro caminho. É de dentro para fora. Então, façam acontecer, se exponham de maneiras controladas, algum risco que vocês nunca devem deixar de tomar, ou que vocês nunca devem tomar. Então, consigam fazer a leitura do contexto e vão para a guerra. Peguem os fuzil de vocês, atirem dentro do alvo, vão acertar, vão errar. O errar não é um problema. O problema é você ficar insistindo no erro e vão para a guerra, pessoal. Eu sempre brinco muito que no final, isso aqui que você está vendo aqui atrás do... Ali para cá, né? Atrás do Muniz aqui, é a sala de troféu. Uma hora você vai ter a sua. E é a sua sala de troféus, é as suas conquistas. Que uma hora você vai ficar sendo conhecido pelas suas conquistas. Você criou o seu profissional, como as pessoas te reconhecem como profissional. Então, se exponham, vão para a guerra, e vocês têm pessoas incríveis para ajudar. Tem o contato do Muniz, tem o contato do Júnior, tem o meu contato. Se tiver dúvida, se quiser conversar, quiser vir para a jornada, inclusive, temos oportunidades aqui. Bora. Essa é a parte do Muniz de evangelizar o corpo da dele aqui. Então, aproveitem que tem muita coisa boa acontecendo aqui, tem muito evento, e pessoas que estejam afim, tem um brilho nos olhos, a gente sempre quer. Então, vem para cá. Obrigado, pessoal. Adorei o bate-papo e até a próxima. Excelente. Deixa eu aproveitar rapidinho aqui, ó. Amanhã, a Marcele, lá de Portugal, Marcele Cury, grande amiga nossa, vai falar de cordialidade. Na quarta-feira, o Zeca, grande amigo aí, grande o Júnior convidou, inovação. Wagner vai falar de generosidade e Bruno Jardim vai falar de sabedoria. Então, essa semana, a gente tem aí... Só campeão. Só campeão, 8h30. Então, você no Insta, você aqui no LinkedIn, continua com a gente, 8h30 todo dia. Gabriela, obrigado, foi ótimo. Júnior, obrigado, meu amigo. Bom dia para vocês aí, boa Valeu, semana galera. para todos nós. Abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.